Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. 1 Samuel 23, versículo número 14 e 15. É uma palavra muito forte, diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Sive. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sive, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatã, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar força em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando. Meu pai sabe disso. Irmão, olha que palavra tremenda, segura isso aqui. Por que Davi ele foi para o deserto de Oreza? Porque a Bíblia fala que Saul estava perseguindo ele para matar. Depois que Davi entrou na cidade de Keila, a Bíblia fala, presta atenção, nessa passagem, versículo número 7, que Davi ele entra na cidade de Keila. Aí está escrito assim: foi dito a Saul que Davi tinha ido para Keila. E ele disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos, pois se aprisionou ao entrar na cidade de Keila. Peraí, por que Saul falou: Davi, você se aprisionou a entrar na cidade de Keila? Por que Saul enxergou essa cidade de Keila como uma armadilha para Davi? Porque essa cidade de Keila era uma cidade com portas trancadas, porque a Bíblia fala no versículo número 7, depois você lê, é uma cidade de porta trancada. Então quando Davi foge de Saul para entrar nessa cidade de Keila, você vai ver que Saul falou assim: ele foi para Keila? Ele se aprisionou, porque aquela cidade não tem saída, é uma cidade de porta trancada. Se entrou ali, talvez aquela cidade ali era uma cidade de proteção. Então Davi se refugiou ali porque ele não estava protegido. Só que Saul viu isso como uma armadilha para com Davi. Só que você vai ver que ele vai atrás de Davi e ele falou assim: olha o que Saul disse, presta atenção. Deus entregou Davi nas minhas mãos, no versículo número 7. Só que lá no versículo número 14 vai falar que Saul procurava Davi, mas Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Eu falei, peraí, como que Saul está falando que Deus entregou na mão dele, sendo que a própria Bíblia fala que Deus não entregou Davi nas mãos de Saul? Saul pensou que Deus estava entregando, mas Deus não entregou, como a Bíblia fala. Você acha que Deus entrega Davi, um homem obediente, para Saul desobediente? Não. A Bíblia diz que Deus livra o justo. O justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor livrará de todas elas. Davi era justo diante de Deus. Jamais Deus entregar Davi para Saul. Saul que era desobediente, então Saul achou que Deus estava entregando. Pode ver que o próprio Saul falou: Deus entregou Davi nas minhas mãos entrando lá. Aí a Bíblia fala no 14, mas Deus não entregou. Tem gente que Saul até afirmou que Deus tinha entregado, mas a Bíblia fala que Deus não entregou. Porque Deus não vai entregar Davi. Davi era um homem obediente. Deus sabe livrar o justo. Ele até passou por dificuldade, por perseguição, mas Deus livrava Davi. Olha que negócio tremendo. Só que você vai ver, olha que negócio forte, presta atenção. A Bíblia fala que quando Davi foge de Saul, a palavra do Senhor afirma que Davi vai para o deserto de Sif. A Bíblia diz que Saul procurava matar, só que Deus não entregava. Aí lá no versículo número 15 vai falar assim: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Então Jonatã, filho de Saul, foi encontrar Davi e deu força para Davi, para ele ter força em Deus. Segura isso aqui. Eu falei: Deus, não entendi. Por que Jonatã, filho de Saul, foi falar com Davi no momento que Saul para matar Davi? Percebe que a Bíblia fala que Jonatã ajudou Davi a encontrar força em Deus. Jonatã falou assim: Davi, não tenha medo, você será o rei. Por que Jonatã está dando uma palavra de encorajamento para Davi? Por que Jonatã está incentivando Davi? Sabe por quê? Porque Jonatã falou: Davi, não desanima, você será rei. Ou seja, meu pai está te perseguindo, mas tem um trono te esperando. Meu pai está te perseguindo, que tem uma promessa se cumprir na tua vida. Lembra quando Samuel te ungiu? Você foi ungido para ser rei. Aí Jonatã falou: Davi, não tenha medo, em breve você sentará no trono. Então percebe, Saul está te perseguindo, meu pai está te perseguindo, que tem uma promessa na tua vida. Sabe por que a gente passa a luta? Que tem uma promessa sobre mim e sobre você. E qual é a promessa que Deus fez? Jesus vai levar a gente para onde? Jesus falou em João 14: eu vou para o Pai preparar o lugar. Depois de ter preparado o lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou. Essa é a maior promessa que Deus fez para a gente, é levar a gente para junto dele. Essa é a maior promessa, filho. Escuta isso aqui. Então tem uma promessa se cumprir na nossa vida. Pode perceber que Davi tinha uma promessa se cumprir na vida dele. Ele deveria sentar no trono em breve. Você vai ver que ele passou muito processo. Você vai ver que Saul perseguia Davi. Onde Davi ia, os homens queriam entregar Davi para Saul. Por que tudo isso? Que tinha uma promessa se cumprir. Olha o que Jonatã falou, irmão. Pode ler. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Então Jonatã, filho de Saul, saiu para ajudar Davi a encontrar força em Deus. E disse ele: não tenha medo, você será rei. Olha que tremendo. Ele falou: Davi, não tenha medo, você está passando por perseguição porque tem um trono te esperando. Davi está passando por luta porque você vai ser rei em breve. Não desanima, Davi, não para, tem um trono te esperando, tem um governo te esperando. Tem uma promessa se cumprir na tua vida.
Não para. Tem algo sobre mim, sobre você, a se cumprir. Por isso que a gente passa por adversidade, por isso que passamos por luta, por perseguições. Por que o inimigo se levantou contra Jesus? Porque Jesus tinha um propósito a realizar aqui na terra. Ele deveria ser crucificado pelos pecadores e ao terceiro dia ressuscitaria para junto do Pai. Mas percebe que o inimigo atacou Jesus durante 40 dias no deserto, como disse Lucas 3. Mateus 4 também fala que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Então percebe, o inimigo se levantava a fim de tentar fazer Jesus parar, para não dar iniciativa no ministério, para não dar iniciativa no propósito. Porque o inimigo se levanta com aqueles que têm propósito, filho. Davi, filho, era um homem perseguido que ele deveria ser rei em breve. Você vai ver Saul perseguindo ele todo o tempo. Saul já não estava mais com Deus, Deus tinha abandonado Saul. Então, se Saul não estava mais com Deus, quem estava com Saul? Era o próprio demônio. Porque é impossível, filho, uma pessoa se afastar de Deus e não ser alvo do inimigo. Ou você está servindo um ou servindo a outro. Então, como Saul não estava mais com Deus, Deus tinha abandonado ele, era óbvio que Saul estava sendo usado pelo inimigo para tentar atingir Davi. Só que você vai ver que Jonathan falou assim: Davi, não desanime, olha que tremendo. No momento que o Saul para matar, o filho de Saul, Jonathan foi falar com Davi: Davi, não desanima, você será rei e eu serei o segundo no seu comando, e meu pai sabe disso. Sabe o que Jonathan está falando? Davi, meu pai está se levantando contra você porque ele sabe que você vai ser rei. Meu pai sabe ter a promessa sobre você. Meu pai tem convicção que você é o rei de Israel. Então percebe isso. Saul sabia que Davi era o próximo a sentar no trono. O inimigo se levanta porque sabe que Deus tem na nossa vida. Ele sabe. Se você souber o tamanho da promessa que Deus tem sobre você, por isso está passando tanta luta. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.